de imprensa de hoje do Bloco de Esquerda surge na sequência do anúncio do Sr. Secretário do Plano e Finanças ontem no Parlamento de que o Jornal da Madeira poderia eventualmente ser privatizado, pelo menos que o Governo Regional estaria aberto à privatização do Jornal da Madeira. Para início de conversa é preciso deixar bem claro que o Jornal da Madeira é um órgão de imprensa com uma história já longa e que ninguém, no seu perfeito juízo, pode defender a sua extinção. Pelo contrário, o Bloco de Esquerda entende que seria muito mau para a restante comunicação social o desaparecimento de qualquer um dos matutinos diários atualmente existentes, porquanto o espírito de sã e leal concorrência sairia inevitavelmente enfraquecida com claros prejuízos para os leitores, sobretudo para os leitores. Contudo, não podemos deixar de afirmar que não é possível alimentar o Jornal da Madeira, na perspectiva do Bloco de Esquerda, nos moldes atuais, por variadíssimas razões. Em primeiro lugar, não é aceitável que a orientação editorial do Jornal da Madeira esteja subjugada e aprisionada à agenda política do PSD Madeira e do Governo Regional. Esta realidade é, no mínimo do nosso ponto de vista, escandalosa do ponto de vista da necessária independência dos órgãos de comunicação social face ao poder político. Neste momento, a situação é tal que o Jornal da Madeira não passa de uma espécie de apêndice do Madeira Livre, órgão oficial do PSD Madeira, na medida em que chegou ao cúmulo de transcrever textos daquele jornal partidário, como fez anteontem, com a publicação de um artigo do Presidente do Governo e do PSD Madeira, transcrito com a devida vénia ao Madeira Livre. Em segundo lugar, há que acabar com as gestões danosas que fazem do Jornal da Madeira um autêntico servidor de dinheiros públicos onde são injetados milhares de euros por dia. Não obstante este financiamento milionário proveniente do Orçamento Regional, o Jornal da Madeira está em falência técnica. Esta situação tem tido como consequência o congelamento de salários dos seus trabalhadores desde há alguns anos a esta parte, enquanto que alguns membros do Conselho de Administração responsáveis por esta situação oferem largos milhares de euros de remuneração para fazerem o trabalho que é de todos conhecido. Em terceiro lugar, não pode passar em claro a situação de concorrência desleal que, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, foi criada e que é alimentada pelo Governo Regional quando decide atribuir a publicidade institucional apenas ao Jornal da Madeira, com claro prejuízo de todos os outros títulos. Tal atitude, reprovável a todos os níveis, configura um sério ataque à restante comunicação social, que sofre também com os apelos públicos do Presidente do Governo, dirigido aos empresários, para que não concedam publicidade aos outros órgãos de comunicação social e de imprensa escrita, nomeadamente. Tendo em conta todas estas situações, entre tantas outras que não cabem no âmbito desta conferência de imprensa, é claro que tem que haver alterações profundas no Jornal da Madeira. Contudo, não estamos certos que a privatização seja a melhor alternativa. O Bloco de Esquerda tem tido uma atitude de oposição às propostas de privatização de alguns órgãos de comunicação social públicos, como é o caso da RTP, da RDP e da Lusa. Por esta razão, não nos chocaria absolutamente nada que o Estado, seja o Estado Central, sejam as regiões autónomas ou as autarquias, sejam proprietários de órgãos de imprensa escrita, tal como é proprietário da RTP, da RDP e da Lusa. Como tal, o Jornal da Madeira poderia, na opinião do Bloco de Esquerda, ser um órgão de imprensa de serviço público. Todavia, para que isso acontecesse, seria necessário democratizar a sua orientação editorial, libertando-a dos grilhões que a aprisiona ao poder regional, imprimir-lhe um caráter isento e independente que conceda igual tratamento às várias correntes de opinião existentes na sociedade. Por outro lado, há que imprimir enorme rigor na gestão dos dinheiros públicos entregues ao Jornal da Madeira, que deverão ser reduzidos substancialmente, demitir a atual administração da empresa, acabar com situações de concorrência desleal na atribuição de publicidade, acabar com as práticas de dumping comercial atualmente existentes e fixar um preço de venda ao público de cada exemplar, preço esse a ser efetivamente cobrado aos leitores. Esta alternativa, preconizada pelo Bloco de Esquerda, permitiria garantir os postos de trabalho na empresa Jornal da Madeira, que é a nossa principal preocupação atualmente, honraria o princípio constitucionalmente consagrado da liberdade de expressão, acabaria com as práticas inaceitáveis de dumping comercial e de concorrência desleal e reforçaria o serviço público. Esta alternativa honraria a democracia, a autonomia e os valores de abril. Claro que a Diocese do Funchal, proprietária do título Jornal da Madeira e detentora de direitos especiais, como ontem referiu no Parlamento o Sr. Secretário do Plano e Finanças,
tem que ser chamada a manifestar a sua concordância ou discordância relativamente à atual orientação editorial do Jornal da Madeira e o seu posicionamento em relação à eventual privatização deste jornal com os riscos inerentes à manutenção dos postos de trabalho. Por estas razões, o Bloco de Esquerda solicitará uma reunião corresponsável pela Diocese do Funchal, não para irmos pedir a bênção do Sr. Bispo, mas para abordar todas estas questões em torno do Jornal da Madeira e também, já agora, do posto emissor do Funchal, do qual a Diocese é coproprietária e cujo futuro é incerto e que passa por dificuldades que são de todos conhecidas. Esta é a posição do Bloco de Esquerda relativamente ao Jornal da Madeira, àquilo que deveria ser o futuro do Jornal da Madeira e traduz aquela que é a nossa preocupação com o futuro dos postos de trabalho no Jornal da Madeira. Nós, ao contrário de muitos que por aí andam, nós não entendemos que o Jornal da Madeira deveria deixar de existir. Deveria haver uma reformulação nos termos em que enunciamos e achamos que existe espaço na imprensa escrita para que o Jornal da Madeira continue a existir e a subsistir e para que continuem a subsistir os postos de trabalho daquela empresa. Naturalmente que isto não sendo uma posição, como é que eu direi, pacífica, uma opinião que gere grandes consensos, é a nossa posição que vos queríamos transmitir hoje e naturalmente que estamos abertos a qualquer questão que queiram colocar. Diz que não chocaria que o Estado tivesse um órgão de comunicação social e dá o exemplo também do Jornal da Madeira. E por outro lado diz que vai pedir uma reunião à Diocese. Em que é que ficamos? Fica o jornal na posse do Governo ou está a sugerir que passe para a Diocese? Repare, a nossa posição e a nossa opinião é que o Jornal da Madeira pode ser um órgão de imprensa de serviço público. Ponto final parado. Naturalmente que, sendo a Diocese proprietária do título e sendo a Diocese uma acionista ainda que minoritária, naturalmente que a Diocese terá uma palavra a dizer sobre aquilo que acha que deve ser o futuro do Jornal da Madeira. A nossa posição, do Bloco de Esquerda, de um partido com um único deputado, vale o que vale. É a nossa opinião. Naturalmente que quisemos manifestá-la, mas naturalmente que temos consciência que não é a nossa opinião que vai determinar o futuro do Jornal da Madeira. Gostaríamos que o Jornal da Madeira e que esta solução fosse a solução a ser encontrada. Mas, naturalmente, que isso já não está na nossa mão. Tememos, sim, pelos postos de trabalho no Jornal da Madeira. E tudo o que tiver ao nosso alcance, com a força que temos, que possamos fazer, toda a pressão que possamos fazer para garantir a manutenção dos postos de trabalho no Jornal da Madeira, faremos, sabendo que não depende de nós essa questão. Mas era importante garantir os postos de trabalho de muitas dezenas de trabalhadores, sejam jornalistas, seja outro tipo de trabalhadores, cujo seu rendimento depende do seu posto de trabalho. E isso preocupa-nos naturalmente.